Olá, meu nome é Christian e essa é a conversa sobre suicídio. E hoje estaremos recebendo a fonoaudióloga Érica Ramos, que trabalha há mais de 14 anos com a técnica do Jinshinjutsu. Vamos conversar sobre isso? Eu estou muito honrada de ter sido convidada para falar sobre esse tema. É um tema muito relevante, porque os diagnósticos de depressão parece que hoje em dia são uma pandemia, né? Um número muito grande de pessoas, dito que por volta 20 pessoas a cada 100 apresentam algum tipo de sintoma de depressão. Então isso torna um assunto muito relevante. Poder falar sobre isso, sob a ótica do Jinshinjutsu, é um prazer, é uma alegria e eu estou muito agradecida a quem me fez o convite. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre essa diferença básica que é necessário fazer entre depressão e tristeza. A nossa sociedade tem muito pouca resistência à dor, ao sofrimento emocional. Então, uma pessoa que está triste por uma perda real não necessariamente está deprimida. A tristeza se torna parte de um quadro depressivo quando essa tristeza é crônica, é insuperável, ela incapacita a pessoa de fazer as coisas da vida cotidiana. Então a pessoa passa a perder o poder e a autoridade sobre a própria vida por causa do sentimento da tristeza ou de todos os outros fatores que são um conjunto que se torna o diagnóstico da depressão. Então no Jinshinjutsu o que a gente tenta fazer é localizar em que lugar da emoção aquela pessoa ficou presa e passou a ser rotulada como uma pessoa em estado depressivo. Porque a depressão não é só um estado emocional, ela é uma doença física. Ela é a falta de determinados neurotransmissores no cérebro. Então é claro que a terapia é importantíssima como apoio e suporte para a estruturação daquela pessoa na forma como ela vai lidar com essa doença. Mas a gente não pode esquecer que tem uma contraparte física envolvida nisso. E o Jinshinjutsu vai atuar tanto na parte da regulação das energias, que em desarmonia geram a doença dos neurotransmissores, que podem depois desencadear a depressão, como os fatores emocionais associados à depressão. Então é muito comum dizer que a pessoa está deprimida e por isso ela se isola das circunstâncias, da família dela ou do trabalho social que ela possa fazer. E, na verdade, ela se isola porque ela já estava doente primeiro. Então, onde é que está o fio da meada? O que foi que fez com que essa pessoa acabasse desenvolvendo esse rótulo de depressão? Algumas pessoas encaram muitas dificuldades de lidarem com a subsistência, da subsistência básica, primária, de alocação de seus recursos materiais para pagar aluguel, botar os filhos na escola, sofrem as consequências de uma crise socioeconômica grande. E isso é uma das coisas que pode levar a pessoa a um quadro depressivo. Então, do ponto de vista do Jinshinjutsu, a gente teria uma primeira abordagem, que a gente chama de primeira profundidade, que é tratar daquela sensação de impotência frente à vida material que a pessoa pode ter. Então ela sente que ela não é capaz de gerar os recursos que ela necessita para a manutenção dela ou da família dela. E isso a coloca num quadro de tristeza profunda por conta dessa impotência e incapacidade de gerar recursos, e isso se transforma num círculo pernicioso, vicioso, porque ela se sente incapaz, ela fica triste, ela se ausenta do trabalho. A gente sabe que a depressão é um dos fatores de maior índice de absenteísmo no trabalho, é o estado depressivo, e porque ela falta, ela é cada vez menos produtiva no trabalho dela, ela corre até o risco de perder o emprego que ela tem, e isso só vai piorando a situação material que ela tem cada vez mais. Um outro nível que a gente pode pensar é o da tristeza por uma perda real. A pessoa perde um ente querido, perde um filho, ou perde uma relação amorosa, e ela se ensimesma por causa dessa perda. Então ela sofre a perda e se tira da condição de encontrar fatores de alegria na vida.
Então ela já não sai mais com os amigos, ela não tem mais o hobby que ela gostava tanto de fazer, ou ela gostava de dançar, ou gostava de sair para passear com o cachorro, e ela já não faz mais isso porque ela está imersa nesse luto muito profundo. Então isso é um outro nível de atuação no qual o Jiu-Jitsu pode ajudar. Ele vai trabalhar esse estado de depressão que foi gerado por um luto muito profundo. Uma terceira coisa que a gente pode pensar são os estados depressivos gerados pela perda do poder, no sentido de que as coisas não estão acontecendo da forma como eu gostaria que acontecessem. Então, na minha vida familiar, no meu emprego, ou em relação a um filho, aquilo não está acontecendo. O filho vai se casar num casamento com um parceiro que eu não gostei, ou vai mudar de país e eu estou triste porque eu não quero me ausentar desse filho. Qualquer situação que pareça que você perdeu o controle sobre a realidade à sua volta. Isso pode desencadear um quadro depressivo e uma outra forma do Jiu-Jitsu abordar. Então, o que eu quero dizer com isso é que a depressão é um quadro muito amplo e que o Jiu-Jitsu tem instrumentos e recursos para abordar os motivos causadores desse quadro depressivo. Mesmo quando a gente pensa do ponto de vista fisiológico, mesmo quando eu não estou me prendendo às questões emocionais, mas estou falando do distúrbio neuroquímico de produção fisiológica que levou o meu cérebro a funcionar aquém da sua capacidade e a fazer com que eu tenha mau humor, esteja sempre pessimista, porque isso é uma coisa importante falar. A pessoa fala, nossa, aquele cara é mal-humorado, ele é pessimista. Isso não é necessariamente um traço de caráter. Isso pode ser a ausência de uma substância neurotransmissora no cérebro. E é um dos fatores mais cruéis, eu acho, da depressão, que é aquela depressão que é chamada de distimia. A distimia é uma depressão leve, mas crônica. E as pessoas que são distímicas dificilmente se reconhecem como pessoas que necessitam de ajuda terapêutica, ou medicamentosa, ou da terapia energética, ou da terapia psicológica. Porque aquele estado de insatisfação cotidiano, eu estou sempre mal-humorado, eu custo a ter alegria com coisas que antes me davam prazer, eu estou sempre reclamando, eu sou super crítico, eu vejo o mundo através dessa lente mais negra do pessimismo, do que vai dar tudo errado. Normalmente são aquelas pessoas que são rotuladas como temperamento difícil. Aquela pessoa é mal-humorada ou ela tem temperamento difícil. Existem pessoas com temperamento difícil, é fato. Mas grande parte dessas pessoas que vivem a vida numa quase permanente sensação de desprazer, de desconforto, de estresse, de ansiedade, normalmente essas pessoas estão no quadro leve de depressão, que pode ser chamado de distimia. E elas passam a vida assim, 10 anos, 20 anos, elas perdem o sabor, o doce, a cor da vida, presas nesse estado de mau humor ou de crítica acirrada que poderia ser resolvido ou medicamentosamente ou com a terapia, qualquer que seja a terapia que a pessoa escolha fazer. Tem ajuda, tem solução, ela não precisa viver desse jeito. A depressão, ela é mais cruel, mas é mais fácil de ser diagnosticada quando ela é muito grave. Quando ela bota a pessoa na cama, incapacita aquela pessoa. Então todo mundo sabe que aquela pessoa precisa de ajuda. Mas aquelas pessoas que sofrem cotidianamente com a falta de alegria constante, com o pesar constante, essas pessoas também estão doentes, também precisam de ajuda. E também podem ser socorridas pelo Jiu-Jitsu e passarem a ter uma vida mais alegre e mais plena.